de mãe. Essa música nos recorda tantas coisas boas. Não é sem motivo que a Sagrada Escritura nos faz entender que, se nós quisermos nos aproximar do significado do amor de Deus, porque nós escutamos falar tanto, sobre o amor de Deus, mas o que isso significa, ser amado por Deus? O profeta diz que uma forma simples de você tentar entender como é o amor de Deus por nós, é só você se aproximar do amor que uma mãe tem pelo seu filho. E a gente sabe que o amor humano, ele é sempre machucado pelos nossos limites. Toda vez que nós amamos alguém, de alguma forma nós estamos colocando os nossos limites no nosso amor. E é por isso que é tão interessante a gente viver um processo de superação de tudo aquilo que possa nos privar de sermos inteiros, de sermos grandiosos, harmoniosos, para que o nosso amor seja cada vez mais próximo daquilo que é o ideal. A gente sabe que o ideal é sempre inatingível, mas nós podemos nos aprimorar. Então, às vezes, o amor está muito machucado pelos nossos defeitos. Não é que a gente não ame. A gente quer o bem do outro. Mas quando nós vamos para o relacionamento, a gente acaba levando as nossas feridas emocionais que provocam as dificuldades no amor. Algumas dessas feridas são o ciúme, a inveja. Sim, porque mesmo quando a gente ama, a gente pode ter inveja de quem a gente ama. O fato de você amar o seu filho, sua filha, não lhe priva de também ter inveja do sucesso que seu filho alcançou. Porque às vezes deveria ser o contrário. Nossa, mas como é que uma mãe, como é que um pai pode ter inveja do próprio filho? Acontece. Volto a dizer, o nosso amor é machucado pelo pecado, pelo limite. Às vezes é muito comum você ter desentendimentos entre mãe e filhas, sobretudo depois que a filha cresceu um pouco mais, que já está na juventude, porque a mãe inconscientemente alimenta uma certa inveja da filha que está tão jovem agora e ela não está mais. Sim, nós somos todos meio loucos. Por isso que é bom a gente ir para a terapia, para a gente poder ter coragem de enfrentar tudo isso. Pode ser que você esteja me assistindo agora, você seja mãe, e você identifica, o pai tem razão. Eu acho que as minhas dificuldades com a minha filha estão porque eu estou com um pouco de inveja desse excesso de juventude, desse excesso de colágeno que ela tem. Nós somos assim. Então o nosso amor humano, ele brota sempre amarrado nos nossos limites, é claro. Volto a dizer, quanto mais eu me aprimoro como ser humano, maior será a minha capacidade de amar. Aliás, esse é um entendimento muito interessante de se ter. A única forma que nós temos de amar com qualidade é trabalhando dentro de nós aquilo que nos priva de um amor puro, isso é, eliminando cada vez mais a predominância dos limites sobre as qualidades. Então a Sagrada Escritura diz que se nós quisermos nos aproximar do amor que Deus tem por nós, o que significa sermos amados por Deus, a gente precisa prestar atenção no amor que uma mãe tem pelo seu filho. Embora seja um amor também sujeito aos limites, é o amor que mais nos aproxima do sagrado. E é claro que há exceções, há pessoas que não tiveram experiências positivas com suas mães. Há pessoas que têm muitas dificuldades de perdoar mãe, por aquilo que viveram ao longo da vida, às vezes por terem sido abandonadas. Mas alguém sempre vem e ocupa de forma materna o cuidado de cada um de nós. Mesmo porque se nós estamos vivos, é porque alguém um dia nos amou com amor de mãe, ainda que não seja a nossa mãe biológica. Porque só o amor materno nos salva de nossas indigências iniciais. Nós nascemos absolutamente indigentes, incompletos. Você não tinha condições nos primeiros anos de vida de sair do seu berço e buscar o alimento para saciar a sua fome. Sabe-se lá Deus quando você foi capaz de ter autonomia física, de tomar uma iniciativa e saciar
as suas necessidades. Então nós ficamos indigentes durante um bom tempo. A primeira infância é marcada pelo limite e pela indigência. Não podemos fazer praticamente nada sozinhos. Tudo depende do cuidado de alguém. E esse cuidado é materno. Ele é maternal. Porque o que é o cuidado maternal? É aquele que nos envolve por inteiros e que não permite que nossas indigências nos matem. Sim, aí quando não teve minha mãe, digamos que minha mãe me abandonou quando eu era criança, uma tia assumiu esse amor maternal, ou uma pessoa estranha me levou para casa e me adotou como filho. É tão interessante a gente falar de adoção nos dias de hoje, lembrando que o amor por um filho adotivo, às vezes ele costuma ser um pouco mais do que o amor que a gente tem pelo filho biológico. Porque o filho biológico, a partir do momento que você tem o mesmo sangue que ele, há uma obrigação. Eu me sinto obrigado a cuidar desse menino porque sou mãe dele. Mas quando é adotado, não. Você saiu da sua casa e você foi em busca. Você quis para você. Não há a obrigação do sangue. O vínculo que se estabelece não é biológico. É extremamente afetivo. Ele é afetivo. É um vínculo completamente diferente dos vínculos da obrigação biológica. Então, o filho adotivo, se você é um filho adotivo, em vez de você se sentir rejeitado, de você se sentir com prejuízo, né? Porque às vezes a gente encontra isso em filhos adotivos, um certo rancor. Não permita que o abandono se torne mais importante do que a adoção. Esqueça que você foi abandonado e só se recorde que você foi adotado. Adotar, a adoção é um gesto de profundo amor, de muita gratuidade. E a gente reza para que este país simplifique, né, um pouco mais. É muita burocracia que às vezes alguns casais enfrentam. Enquanto isso, as nossas crianças estão passando da idade de serem adotadas. Sim, porque o casal, quanto mais cedo ele puder adotar, melhor para a família, melhor para a criança. Às vezes a burocracia é tão demorada, que quando sai o direito de adotar aquela criança, já está com 9, 10 anos. Perderam um tempo precioso em que poderiam estar sendo amadas em outras casas, em lares que queriam recebê-las. Enfim, o amor de mãe pelo filho, seja ele biológico e seja ele por adoção, ele sempre nos expressa aquilo que há de mais puro em nós. Volto a dizer, o amor maternal é o amor que nos envolve de cuidado e proteção. Nos protege o tempo todo. E algumas mães, né, têm até dificuldade de reaprender uma nova forma de cuidado que não seja aquele excessivo, necessário na primeira fase da vida. Eu sempre digo que ser mãe é muito difícil, porque você precisa viver as fases da maternidade na relação com seu filho. Se na primeira fase da vida você precisou se dedicar muito, intensamente, à medida em que ele vai crescendo e vai tendo autonomia, a sua forma de cuidar vai ficando diferente. Porque dependendo da fase da vida em que você excessivamente cuida, em vez de proteger, você desprotege. Porque você priva o seu filho de amadurecer, de crescer, de construir dentro de si as reservas de coragem, de luta, de determinação. É aquela velha história, né? Quando a gente mima demais, quando a gente reveste de muito cuidado, numa fase em que ele não deveria ser tão cuidado mais como era no passado. Na primeira fase da vida, todo cuidado é pouco. Somos frágeis demais. Você precisa dosar tudo que você dá a seu filho. A temperatura da água, o tanto de comida que você dá, a temperatura da comida, o tanto de água, o chazinho que deu. Troca a fralda, faz isso, faz aquilo. Fica atento, né? Para que não engasgue, para que não morra engasgado. Então são muitos cuidados que você tem. Então a primeira fase da vida, os olhos da mulher ficam enormes, olhando para aquela criança. Mas à medida
em que o tempo vai passando, esses olhos podem ir diminuindo. Fique atento do jeito certo, na hora certa, porque também não é justo você desproteger o seu filho com excessos, nem tampouco é bom que você esqueça que ele ainda precisa de você. Por mais que ele tenha professores, por mais que ele vá para este curso, para aquele, que você tenha uma rotina para levar e trazer o seu filho, não se esqueça que há papéis, que há situações que só você como mãe poderá viver ao lado dele. Falar de Deus a partir da mãe, isso é muito bom. Porque todos nós sabemos, ou porque tivemos ou porque não tivemos. Mas, de alguma forma, alguém foi materno conosco. Alguém nos envolveu de amor maternal. E a gente sabe exatamente que ser amado por uma mãe é a gente ser livrado das indigências que podem nos matar. Essa é a experiência que nós fazemos com Deus, minha gente. Compreender que Deus é esta presença em nós, que o tempo todo cuida, mas que ao mesmo tempo nos liberta, para que nós tenhamos condições de cuidar daquilo que depende de nós. A gente precisa cada vez mais amadurecer essa experiência com o Senhor. Não podemos acreditar num Deus que vai fazer tudo por nós, não é justo. Da mesma forma como sua mãe um dia precisou deixar que você andasse sozinho, que você fizesse o seu caminho, a mesma coisa com Deus. Não podemos jogar para Deus uma visão infantil, pensando que Ele vai viver a nossa vida por nós. Não, acreditar em um Deus protetor consiste em você diariamente tomar os cuidados que dependem de você, para que a proteção que Ele lhe dá constantemente, porque Deus não muda de ideia. Às vezes nessa visão ingênua também, nós começamos a pensar que Deus desprotege quando Ele está chateado com a gente. Eu não andei muito bem, então coisas ruins aconteceram comigo, porque eu acho que Deus quis assim. Não. Coisas ruins acontecem porque geralmente a gente descuidou. Pode observar. Muitas coisas ruins que acontecem na vida não são porque Deus quis, são porque nós descuidamos das coisas. Eu costumo dizer, as grandes tragédias são uma somatória de pequenos descuidos. A grande tragédia, se você vai observar, ela foi fruto, construída por pequenos descuidos ao longo do processo. Então, acreditar que Deus protege você não lhe retira da responsabilidade de olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Há cuidados que Deus nunca vai dispensar-nos de realizar. Porque assim como uma mãe não pode infantilizar o seu filho, Deus também não nos quer infantis. A nossa fé em Deus, ela tem que nos amadurecer diariamente, para identificar que a graça dele está em nós. É sempre bom você lembrar disso. A graça de Deus antecede tudo o que é humano. É um presente que você recebeu no seu batismo. É um presente que a sua oração lhe traz. É um presente que a Eucaristia lhe traz, que a confissão lhe traz, que a comunhão, que a oração lhe traz. Toda vez que você fecha os olhos e invoca o Espírito Santo sobre você, você está permitindo que a graça de Deus perpasse toda a estrutura do seu corpo, da sua vida, do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Então a teologia da graça, inclusive estamos celebrando hoje Santo Agostinho, que foi um grande especialista em teologia da graça, nos ensina o seguinte: tudo que nós podemos fazer de bom só é possível porque Deus já colocou a bondade em nós como um dom, um presente. Até o amor com que eu amo, Santo Agostinho dizia. Deus nos dá, Deus nos ama para que a gente tenha amor com que amar. Deus nos perdoa para que tenhamos perdão para perdoar. A caridade que nós realizamos já é um fruto da graça de Deus em nós. Então, toda vez que você quiser pensar como é que funciona
A graça de Deus e o seu esforço, é só você fazer essa distinção. Deus já me deu antes de tudo e não depende do meu merecimento. Um merece mais do que o outro. Não, não é assim. A graça de Deus, ela é distribuída abundantemente para todos nós. Mas é claro que, à medida em que eu busco, à medida em que eu procuro, aquela graça que está em mim, ela floresce. A busca é como se eu jogasse uma água sobre a semente que é a graça. Porque você pode muito bem dizer, às vezes eu escuto muito isso, né? Padre, reza para mim porque você está mais perto de Deus. Quem disse isso? Que garantia é essa de que o padre está mais próximo de Deus? Um padre pode ser padre e não ter vida espiritual. Um padre pode ser padre e às vezes nem acreditar mais em Deus. Se a gente deixa de buscar aquela graça que está em mim, porque Deus também não tira, não existe essa história. O pecador, Deus retirou a graça dele. Não. O pecado pode até ofuscar a graça, mas ela nunca vai ser arrancada de nós. Porque a redenção de Deus, realizada em seu Filho Jesus, é definitiva. Deus não muda de ideia. Aquela salvação a que você tem direito, que eu tenho direito, que já nos foi garantida, já está em todos nós. Agora, a nossa vida, a maneira como vivemos, as escolhas que nós fazemos, podem favorecer o florescimento dessa graça e desta salvação, como também pode criar obstáculos para essa graça, para esta salvação. Então é assim que a gente resolve o conflito. A graça de Deus vem antes de tudo, e à medida em que eu tomo posse dela, as minhas atitudes me ajudam, elas contribuem, elas colaboram para que a salvação que Deus já me concedeu se manifeste na minha vida. Isso é uma fé madura. Eu não fico esperando que Deus me dê, porque Ele já me deu. Quando a vez que eu peço, Senhor, me dê coragem, não é que vai chover coragem em mim, é a coragem que Deus já me deu que vai despertar dentro de mim. Não é uma coisa que vem de fora. Nós precisamos ter esse entendimento para que a nossa oração não fique infantil. Aí eu vou ali para o padre me abençoar, porque alguma coisa vai entrar dentro de mim na hora que a bênção for derramada sobre mim. Não. O derramamento de bênçãos faz com que se desperte aquilo que já existe em você. Então eu pedir a bênção ao padre é eu confirmar, eu querer despertar a bênção que já está em mim e que o gesto sacramental do padre realiza e desperta. Porque me recorda que eu sou um abençoado. Eu sempre gosto de responder assim, quando a pessoa vem, ô padre, me dá uma bênção. Eu falei, mas você já está abençoadíssima. A gente só precisa lembrar que nós somos abençoados. Dá a impressão que Deus tem que ficar renovando toda hora, né? Não, já está tudo em nós. A graça de Deus nos antecipa. Já está em mim, já está em você. Agora é o nosso esforço, é a nossa luta, que também é sustentado pela graça. Você não luta sozinho. Você não caminha sozinho, você não anda sozinho. O trabalho, você não trabalha sozinho, a graça lhe sustenta. A graça de Deus, esse amor que nos envolve, da mesma forma como a mãe envolve o seu filho de cuidados, para que ele não seja vítima de seus limites. Olha que beleza isso, minha gente. Quando a mãe ama uma criança, ela está fazendo com que aquela criança não seja vítima de seus limites. O corpo tem limites. O corpo de uma criança tem ainda mais limites do que o corpo de uma pessoa adulta. Porque ela não sabe se proteger. Ela não tem condições de correr do perigo. Se tiver um incêndio dentro de casa, alguém tem que pôr no colo e correr com ela. Então o amor de mãe é o eterno cuidado para que nós não sejamos vítimas dos nossos limites. E aí, quando nós falamos de vida espiritual, quando nós falamos de vida religiosa, estamos falando justamente disso. A graça de Deus me antecede, ela me protege, mas hoje eu já tenho condições de sair correndo dos incêndios que me ameaçam. E mesmo quando eu corro sustentado por ela, mas o gesto é humano.
Toda vez que eu digo não ao pecado, eu estou auxiliado pela graça, mas o não é humano. É aqui, ó, é eu decidindo que eu não quero aquela realidade pecaminosa em mim. É eu paralisando a força do mal. Então você, se você quiser ter uma fé cada vez mais madura, nunca se esqueça disso. O que Deus lhe deu, Ele não vai mudar de ideia, Ele não vai tomar de você. Mas você precisa acordar diariamente tudo isso que Ele lhe deu. Porque tudo isso que Ele lhe deu se configura como a sua maior riqueza espiritual, que é o seu amor por você. Não há nada neste mundo que possa ser maior do que a certeza de que Deus lhe ama. Todo o amor que Deus tem por você, Ele não deixa de amar quando você peca, Ele não deixa de amar quando você erra, Ele não deixa de amar quando você é infiel. É que a sua infidelidade, o seu erro e o seu pecado ofuscam, lhe fazem esquecer que você é amado por Deus. Então não é Deus que mudou de ideia, não, é o seu pecado que lhe fez esquecer aquilo que Deus já tinha escolhido para você. Portanto, minha gente, hoje ao lembrar do amor que uma mãe tem pelo seu filho, eu quero lhe recordar do amor que Deus tem por você, que é lhe envolver, para que você não seja vítima do seu ciúme, para que você não seja destruído pela sua ganância, para que você não seja devastado pela sua injustiça. Sim, porque nós somos capazes de injustiças. A minha carne é fraca, mas quando eu fortaleço a graça que está me habitando, quando eu vivo em torno da graça, quando eu vivo na graça, o pecado perde o seu poder sobre nós. E aí nós nos tornamos cada vez mais fortes, combatentes, porque a graça nos move para que nós possamos vencer todos os desafios que estiverem diante de nós. Todos. Não há nada nem ninguém que possa barrar um homem e uma mulher que seja consciente da graça de Deus que lhe habita. Nós vamos para um rápido intervalo. Programa de Direção Espiritual, muito obrigado. Você que é de Florianópolis e região, você estar onde você está, é muito difícil isso, né? Falta muita disciplina para a gente poder estar onde a gente está. Nós estamos sempre muito distraídos. A peregrinação é uma viagem que nos joga para dentro, porque você tem uma sequência de dias reflexivos. Porque por mais que a gente esteja viajando por lugares bonitos e tendo a oportunidade de fazer turismo, de conhecer esses lugares, há um outro propósito ainda mais intenso, ainda maior, que é permitir que os lugares entrem dentro de nós. Por isso a missa todos os dias, o momento de reflexão, porque são oportunidades que a gente tem de fazer uma espécie de um retiro, né? De passar alguns dias numa rotina diferente. Nós ficamos muito prejudicados pelo nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida dificilmente favorece essa vida interior. Volto a dizer, estamos muito dispersos, a vida muito corrida, é uma característica de todos nós. Se você for pensar, você vive muito mais estimulado do que viveram seus pais, pela facilidade com que nós nos comunicamos, né? Essa é a grande diferença. Qual é o que de fato separa você dos seus ancestrais? A rapidez com que você se comunica, com que você se desloca. Nunca ninguém antes na história teve as facilidades que você tem. Então ela traz essa facilidade traz vantagens, mas ela também pode trazer muitos prejuízos. E a gente sabe que um deles é este: a nossa dificuldade cada vez maior de viver a vida interior. Somos muito estimulados a viver para fora. Você sabe que eu deixei o Twitter, né? Já tem mais ou menos uns 15 dias. E eu não apaguei a conta, mas eu apaguei o aplicativo do meu celular. E foi importante isso para mim, porque eu nunca mais entrei. Porque se o aplicativo estivesse no meu celular, eu teria a tentação de vez em quando entrar ali para ver o que está acontecendo.
E sabe que quando eu me distanciei do Twitter, eu comecei a perceber que ele era um grande fator de dispersão para mim. Claro, eu gostava. Sinto falta? Sinto. Porque lá eu me informava, lá eu fazia novas amizades, tinha encontros inusitados, discutia ideias. Mas, às vezes, nós ficamos com essas desculpas, que a rede social é para isso, é para aquilo, e a gente não percebe que ela acaba arrancando de nós um tempo muito precioso. Nós perdemos muito tempo com o nosso celular nas mãos. Às vezes nós perdemos o hábito da leitura. Pode observar, nós líamos muito mais do que lemos hoje. Mas você pode dizer assim, padre, mas a gente está lendo pelo celular. Só que nada é profundo, nada vai adiante. São sempre informações muito rápidas e são tantas ao longo do dia que é bem provável que, se nos perguntar amanhã o que a gente viu hoje, nós não sabemos dizer. É aquela expressão de Milan Kundera, né, que nós estávamos refletindo no nosso retiro essa semana. Quem muito sabe, quem muito lê, tende a não saber nada. Quem tem acesso a muitas informações, tende a não saber nada daquilo que leu. Porque o excesso nos perturba e retira de nós cada vez mais a capacidade da concentração, porque nós ficamos muito dispersos. Sem contar o grande malefício que essa vida de muitos estímulos provoca na nossa saúde física. Nunca as pessoas tiveram tanta dificuldade de dormir como nos tempos de hoje. Ou se dormem, acordam cansadas. Por quê? Porque esse estímulo cerebral, né? Nós podemos até dormir, gente. Mas quando você fica com o celular muito tempo diante dos olhos, o seu cérebro me parece que leva mais de 2 horas para ele poder entrar em processo de repouso. Você até já dormiu, mas você ainda não está descansando, porque o seu cérebro não é uma tomada que você acende e apaga. Não, é igual uma máquina que, quando você desliga, tem o processo de resfriamento. Não é assim que funciona? Quando você tem uma máquina em funcionamento, quando você desliga, ela leva um tempo para resfriar. O cérebro é a mesma coisa. Então, às vezes, nós já estamos dormindo, mas nós ainda não estamos, usamos a expressão aqui só para você entender, refrigerados. O cérebro ainda continua com atividades que dificultam o descanso, o repouso. Na peregrinação, a gente sugere até que a gente se desligue um pouco disso. Dá uma notícia lá para a família logo no início do dia, porque às vezes a gente tem a pretensão que, se a gente não estiver em casa, nada funciona, né? E às vezes é o contrário. Às vezes a nossa casa funciona um pouco melhor quando a gente não está dando palpite demais. Então a gente sair dessa pretensão de que a gente tem que falar tudo, de que a gente tem que dizer tudo, que a gente tem que saber de tudo. Não. Deixa seu marido, seus filhos viverem um pouco entre eles criarem soluções sem a sua intervenção. Isso faz bem para eles, faz bem para você. Que depois você vai até ter o direito de morrer. Que às vezes, dependendo do jeito que nós somos dentro de casa, a gente não tem o direito de morrer. Se a gente morrer, nada vai funcionar depois. Ninguém sabe fazer. Não pode ser assim. Eu tenho aprendido muito, sabe? Que ao longo, à medida que o tempo vai passando, você precisa ter as coisas em outras mãos além daquela que estava sempre. Porque as pessoas morrem. E você precisa saber continuar. E as pessoas precisam saber continuar sem você. Então a gente motiva. Vamos sair, vamos viver a peregrinação e vamos permitir que a viagem proporcione a nossa experiência espiritual. Que ela não seja apenas um passar pelos lugares, que também é uma característica nossa, né? Passamos pelos lugares, mas os lugares não passam em nós. Nós não habitamos os lugares. Ficamos sempre muito dispersos, muito para lá, muito para cá. A vida interior, a gente falava aqui no início do programa, né? Que para crescer na sua capacidade de amar, você tem que superar os seus defeitos.
Os defeitos são oposições muito radicais à nossa capacidade de amar. O ciúme, por exemplo, o ciúme é um grande obstáculo para o amor. Se você ama uma pessoa e tem ciúme demais dela, o amor precisa ser purificado. É porque o ciúme é uma chaga emocional. Ah, padre, mas não é normal ter ciúme? É um ciúmezinho, de você olhar o outro e dizer, meu Deus, eu não estou gostando daquilo ali. Mas depois você racionaliza. Porque às vezes os nossos ciúmes não têm sentido. Às vezes tem. Às vezes você tem uma desconfiança que tenha um fundo de verdade. Olha, estou achando que você está me enganando. Ou então, quando você vê o seu filho dando mais valor às pessoas de fora do que às pessoas de dentro, de casa, é normal que a gente se sinta mal ao identificar isso. Mas às vezes o ciúme é resultado de uma imaturidade emocional, de você querer excessivamente o outro na sua vida. Nada que é excessivo faz bem, minha gente. Nem o amor. Ser amado em excesso, tem uma música que diz isso, né? Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. O amor em excesso sufoca. Você tem que deixar o outro viver. E às vezes você tem que deixar o outro na solidão para ele aprender. Se você insiste em acompanhar e tudo, ele não vive os processos dele. Então a vida interior, a vida espiritual, passa o tempo todo pelo amadurecimento das nossas questões humanas. Nós não podemos pensar uma espiritualidade que não contemple as nossas realidades humanas. É no corpo que você experimenta a vida espiritual. Sendo você essa matéria que também é você. Que você é espiritual, não posso identificar, não posso ver, não posso radiografar, mas você é matéria. Você tem um corpo. E este corpo, essa realidade material em que você está espiritualmente presente, e a gente só faz essa distinção para entender, né? Porque na realidade nós somos uma unidade, eu sou corpo e espírito ao mesmo tempo. É no corpo que o espírito cria os seus efeitos, cria os seus benefícios. Tanto é que a vida espiritual, quando bem vivida, derrama saúde sobre o corpo. O contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho um descuido com o meu corpo, isso repercute também na minha vida espiritual. Você pode observar que às vezes os nossos processos depressivos, eles são iniciados com o descuido com o corpo. Eu já falei, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui no programa, de uma mulher que uma vez eu era bem no início do meu sacerdócio, ela foi no meu confessionário e ela não queria confessar, ela queria desabafar. Chorou muito, estava muito sofrida, muito deprimida. E ela começou a dizer que o marido não gostava mais dela, que os filhos não faziam questão de ficar perto dela. E aí eu fui ficando tão desanimado, coitado, que a mulher estava na pitimba mesmo, na beira da pinguela, né? E eu falei, o que eu vou falar para essa mulher, pelo amor de Deus, ela já está tão ruim, né? E eu estava ficando ruim também, eu já não estava gostando dela, só de tanto que ela estava falando. Aí eu olhei para as unhas do pé dela, cada cavaco de unha desse tamanho. E eu tive coragem de falar assim, minha senhora, uma pessoa que tem uma unha desse jeito não pode ter mesmo. Não pode estar bem na vida. Olha que feiura que tem esses pés. Tudo rachado, tudo trincado. Só precisa cuidar dessas unhas, só precisa cuidar desses... Aí a mulher falou, que é isso, pai? O senhor está doido? E ela começou a chorar. Só que à medida que ela foi chorando, aquilo foi virando um riso. Porque ela achou graça também daquilo que eu falei para ela. E eu falei com amor, eu falei com carinho, né? Eu não falei de maneira grosseira com ela. Olha essas unhas, que sujeira que estão isso. Eu falei, vamos limpar isso. E olha como é interessante as coisas, né? Às vezes a gente fala sem saber por que a gente está falando. E olha como eu fui no ponto nevrálgico. Porque ela disse para mim assim, padre, o senhor me falou uma coisa agora que fez muito sentido para mim. Eu sempre tive muita vaidade em cuidar das minhas unhas da mão e do pé. Sempre. Para mim, padre, era um prazer ir à manicure, cuidar, fazer as minhas unhas. E foi a primeira coisa que eu deixei de fazer quando eu comecei a adoecer. O descuido com as unhas dos pés e das mãos estava intimamente associado
ao início do processo em que ela começou a entregar os pontos. Porque a tristeza é assim, né? Se você não cuida, você vai entregando os pontos. Ela vai tomando conta de você. Toda tristeza, claro, você tem que ter respeito por ela. Há dias em que a tristeza ela está derramada sobre você e você não tem obrigação de ser feliz. É preciso saber viver. Mas quando ela se prolonga demais, tem que acender uma luz. E há algumas formas de você fisicamente controlar a tristeza. Sim, porque o nosso corpo, ele é tão inteligente, minha gente, que ele é capaz de produzir substâncias que expulsam a tristeza de nós. Porque a tristeza é um estado químico. Então, se eu tenho uma química que me entristece, o meu corpo também é capaz de produzir uma química que me alegra. Bom, uma atividade física. Por que às vezes as pessoas comem chocolate? Porque o chocolate tem algumas substâncias capazes de provocar a alegria, a satisfação. Mas é claro, deixa pneu na gente. Você fica feliz, mas cheio de pneu. Então a gente não precisa comer o chocolate. Você pode produzir a química da alegria. A atividade física, por exemplo, provoca. Se você tem o hábito de regularmente fazer atividade física, você já tem uma vantagem muito grande sobre quem não faz. Porque tristeza todos nós temos. Motivos para ficar chateados todos nós temos. Eu me lembro que uma vez a minha mãe chegou lá em casa e falou: o médico falou que eu não posso ter contrariedade, gente. Eu falei: então nós vamos ter que matar a senhora, porque não tem... Quem que vive sem contrariedade? Eu também gostaria de chegar lá em casa e falar: ó, gente, eu não posso ter contrariedade. Antigamente o povo falava isso. Chegava em casa e dava essa notícia: não posso ter contrariedade, mas não. Pois é, nós vamos ter que matar quem tem que ter esse negócio aí, porque contrariedade todos nós temos. Agora, eu, por exemplo, se eu tenho as minhas tristezas derramando todo dia dentro de mim, tenho mesmo, não estou inventando. Pode falar: nossa, que vida boa que esse senhor tem, e mesmo assim fica triste. Pois é, vem ver o que eu vivo nos bastidores. Então, a tristeza vem, mas eu tenho aqui minhas armas para poder produzir uma química dentro de mim que seja capaz de varrer a tristeza, encaminhá-la, diminuir o poder dela sobre mim. Para isso você precisa ficar atenta aos alimentos que entristecem e os alimentos que alegram. Sim, nós temos alimentos, e a gente já falou aqui muito com a doutora Gisela. Se você vai ao nutricionista, pergunta para ele. Faça essa pergunta: quais são os alimentos que eu sei que podem prejudicar a produção da minha serotonina, ou que vão prejudicar a produção da minha alegria, para falar mais simples? E quais são os alimentos que vão me nutrir, que vão me dar condições para eu trabalhar por dentro, para expulsar aquilo que está no meu coração? Gente, o nosso organismo é muito inteligente, mas ele não aceita desaforo. Justamente por ser inteligente, o organismo não agente não aceita desaforo. Viver errado durante muito tempo, não fazer as coisas que a gente sabe que são as mais certas, não optar pelos alimentos mais saudáveis, por uma vida mais saudável, menos dependente de tudo isso, para que a gente durma melhor, a gente evitar essa porcaria muito próximo da hora do sono, de você desgrudar um pouco dessa tecnologia que estimula o tempo todo, você criar alguns rituais que lhe favoreçam viver um pouco mais a vida interior. Tudo isso lhe ajuda, mas se você não faz, o organismo cobra. Volto a dizer, ele não leva desaforo, ele é justo. Então, da mesma forma como um dia você foi cuidado pela sua mãe, você aprendeu a se cuidar. Você não pode ficar agora negligenciando o cuidado que você precisa ter com você. Se você hoje está vivo é porque muita gente aceitou cuidar de você quando você não podia ser cuidado por você mesmo. Agora chegou a hora de você retribuir.
Olha, eu não tenho mais necessidade que me dê banho, eu não tenho necessidade mais que alguém corte minha unha, eu não tenho necessidade que alguém me faça comer isso e aquilo. Eu tenho que livremente procurar o melhor caminho, aquilo que de fato vai me deixar mais saudável, perder uns quilos, para ficar mais leve, fazer de tudo para que a minha rotina contemple a experiência de ser amado por mim. Eu me amo e eu preciso cuidar de mim, porque quando eu me amo e cuido de mim, eu estou fazendo justamente o amor de Deus repercutir na minha vida. O amor que Deus tem por mim, o cuidado que Ele tem por mim. Recorde-se do primeiro bloco. Nós falamos, o amor de Deus está no antes de tudo. Ele me ama aqui o tempo todo. Mesmo quando eu sou ruim, Deus não deixa de me amar. Então eu me sentindo amado por Deus, eu me sinto motivado a me amar, a me cuidar, a querer o melhor para mim. Sim, assumo esse amor de Deus na minha história como um incentivo ao amor que eu preciso ter por mim, ao respeito que eu preciso ter pelo meu corpo. Você não pode desrespeitar o seu corpo. Você não pode esquecer que ele tem regras, que ele tem uma inteligência, que quando não é respeitada, ele adoece. Ele é tão generoso que às vezes ele aceita os seus erros durante longos anos, mas uma hora ele cansa. O nosso corpo é muito generoso. Ele se regenera sempre, mas uma hora ele cansa. Uma hora ele não dá conta. Os ataques são tantos, os ataques através da alimentação, através dos maus hábitos, são tantos que ele se cansa, ele adoece e ele morre. Morrer todos nós vamos morrer, mas vamos morrer de velhinho, bem cuidados, bem alimentados, bem nutridos, elásticos, não travados. Sim, porque é no corpo que nós expressamos o respeito que temos por nós. É aqui. Não estou falando de você ser lindo, maravilhoso, esses modelos que estão lá no Instagram. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de vida saudável, de você estar confortável em você, de você saber que você está fazendo escolhas que são favoráveis à saúde do seu organismo. Da mesma forma como sua mãe fez um dia com você, escolhendo o que era melhor para a sua saúde, para você. Hoje, você livremente faz essa escolha. Eu quero viver de acordo, eu quero estar, construir a minha vida, construir a minha rotina, sob a mística do amor de Deus por mim. Ele me ama, Ele me quer. Então, tudo o que eu fizer, tudo o que eu escolher, que seja para manifestar o meu desejo de querer o mesmo que Deus quer para mim. Sim, porque em última instância, é isso que nos salva. É a gente querer para nós o mesmo que Deus quer para nós. Você querer para você o mesmo que Deus já quis para você. E você se rodear de pessoas que também queiram para você o mesmo que Deus quer. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até